Bem, amados irmãos e irmãs, hoje é o terceiro dia já assim do nosso retiro, né? Como Deus tem sido bom para conosco, para a nossa caminhada de fé. Vamos continuar na graça de estar próximo do Senhor, meditando, refletindo, nos aproximando da palavra do Senhor nessa quaresma. Então, nós temos como fundamento, né, para a nossa reflexão, podemos pegar o Evangelho de Mateus 27, do 27 ao 31, porque hoje nós estamos no terceiro mistério doloroso, né, que é da coroação de espinho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos refletir, né, lembrando que os quatro evangelhos, né, narram a coroação de espinhos, mas nós vamos ficar com Mateus, né, que estamos aí nesse ano corrente da nossa liturgia, tá bom? Então Mateus 27, do 27 ao 31. Muito bem. Em seguida, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram contra ele toda a corte e despiram-no, puseram-lhe uma capa escarlate. Depois, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e um caniço na mão direita, e ajoelharam-se diante dele, diziam-lhe, caçoando: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tomavam um caniço e batiam na cabeça. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe da capa escarlate e tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes e levaram-no para crucificar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, de todos os momentos da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, a coroação de espinho é um momento terrível, é um dos, mais forte. Olha que interessante, eu lembro que quando eu ia para a igreja, criança, para rezar a via sacra, porque assim, eu sou católico desde o seio materno, graças a Deus, Então a minha mãe me levava, e sobretudo nessa época de devoção, e tinha naquela cidade havia uma senhora que era ela que rezava a via sacra. Só que não era qualquer jeito de rezar a via sacra, era ótima para a via sacra. Ela fazia uma narrativa da via sacra, e eu era uma criança, quando ela chegava nessa parte que ela narrava tão bem, que ela falava assim, coroado de espinho, cuspido no rosto, tal. Eu ficava como criança, pensa que as crianças não sabem, eu ficava falando, mas por quê? Por que ele foi coroado de espinho? Aí ao mesmo tempo eu olhava para o crucifixo, que estava lá na parede da igreja. Era um belo crucifixo, pequeno, mas aquele crucifixo bem feito, sabe? Aquele o corpo bem definido de Jesus, algo bonito que tem até hoje lá na minha cidadezinha do interior. E aí eu olhava e eu via, de fato, aquela coroa de espinhos, mas ela era tecida apenas 3 galhos que são entrelaçados de espinho, artisticamente decorado. E aí eu pensava, mas coroa geralmente é de ouro, gravejada de pedra, por que Jesus é coroa de espinho? Ninguém nunca me explicou. Tudo bem, a gente vai caminhando, Enfim, mas ficou na minha cabeça aquela curiosidade. Porém, eu tinha um grande carinho em ver aquele crucifixo, porque ele nos retratava algo muito bom para nós, E aí a gente vai entender por que Jesus foi coroado de espinhos, e não, por que ele não foi coroado com a coroa de ouro, uma coroa de pedras. E a gente vai entender que isso acontece, a situação ali, é porque Jesus é perguntado: tu és rei? Tu és rei? E aí Jesus, entendam,
no processo de crucificação de Jesus, Jesus fala muito pouco. Então, quando ele fala, é muito importante, é precioso a palavra do Senhor ali. E ele vai dizer, né, na narrativa de Mateus: tu dizes, pronto. Já em João, ele vai dizer: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam e me defenderiam diante de ti, para que eu não fosse preso. Então Jesus está querendo mostrar o quê? Como que é o reinado do mundo? É um reinado que se protege, é um reinado que tem os guardas, tem a segurança, tem todas as pompas. Então Jesus vai dizer: meu reino não é deste mundo, lá em João. E aqui em Mateus ele vai dizer: tu dizes. Porque de fato Jesus é o rei verdadeiro, mas como eles estão caçoando de Jesus porque ele é rei, então aí vai vir a questão da coroa. Se é rei, vai ter um manto vermelho. Se é rei, vai ter a coroa, vai ter o cetro. E aí eles dão essa cana, essa vara, na qual eles vão usar para depois introduzir essa coroa, cruelmente judiar nosso Senhor Jesus Cristo, porque é um escárnio, é um desrespeito com o Salvador da humanidade, porque Jesus de fato é rei. Mas não é, Jesus não disse que ele era rei, não ficou, as pessoas que aclamaram ele rei, não é verdade? Ele nem tem culpa disso, ele sempre viveu o seu reinado ali tranquilo, né? Não era algo assim que, eu sou o rei, venho agora, me adore, eu sou Jesus, né? Esse reinado, esse poder de Roma não significa nada. Jesus, ele vai vivendo, o reinado de Jesus, ele vai se consolidando, se concretizando pelas graças e as maravilhas que Deus vai realizando na sua trajetória, na sua pregação, na sua ação, libertando, curando, salvando, deixando explicitamente que o reino de Deus está aqui, que ele de fato é rei, que ele é Deus. Então, o instrumento da coroa de espinho, ela é um instrumento de zombaria, de desrespeito ao nosso Salvador, né? Não é algo que foi feito assim em outros momentos, né? É interessante que quando as pessoas maldosas, muitas vezes elas não são inteligentes para fazer as coisas que são boas, né? As maldosas, por exemplo, desenvolver um remédio, usar o espinho para fazer um chá para curar alguém, ter a criatividade de fazer algo, aí há uma lentidão. Mas quando é uma perversão, assim que Jesus é interrogado, já tem alguém pensando em vamos fazer uma coroa para ele também. Por quê? A cegueira humana, a maldade humana, a miséria humana, a pequenez humana, aquilo que é muito pouquinho diante da realeza de Jesus, vai projetando como que nós vamos deixar aniquilá-lo, como que nós vamos rebaixá-lo, como nós vamos tirar dele, né, essa autoridade desse Jesus que já tem essa multidão com ele. Então ali alguém já vai projetar, alguém já vai ter a ideia diabólica de criar a coroa para maltratar nosso Senhor Jesus Cristo. E ali já tem, né? É tanto que é muito rápido e vai acontecer a coroação de Jesus, né? A coroação de espinho, ela foi feita de modo que nós vamos entender isso com os estudiosos do Santo Sudário. É incrível que a gente, lembra que eu falei que olha o crucifixo lá, como é bonitinha a coroa de espinho, mas não é só aquilo, ali é que o artista é generoso, né? Mas a coroa de espinho, na verdade, de acordo com o Santo Sudário, ele tem um formato de capacete. Depois que os estudiosos vão estudando os detalhes do Santo Sudário, a parte da cabeça, eles vão ver que envolveu todo o couro cabeludo, a fronte, e eles chegam a perceber pelo Santo Sudário que há mais de 50 furos na cabeça do Senhor, marcas que estão lá. Mas é só isso? Não. Eles pegaram o pólen
do Santo Sudário e foram na região, lá em Jerusalém, para ver a questão daquele espinho. E de fato é um espinho muito resistente, e é um espinho cheio de toxinas. Então, o nosso couro cabeludo, essa parte aqui, né, do nosso cérebro, essas partes sensíveis, quando são tocadas, são dores terríveis, semelhantes como se fossem pregos aquecidos a 800 graus, sendo penetrado como se fosse um fogo na cabeça de Jesus. Eles comparam também a dor que Jesus pode ter sentido, e pode ser até mais que isso, como se fosse, sabe aquela pancada que você dá no cotovelo, na quina, que dá aquele choque, estremece todo o seu corpo? Por conta da questão da área da cabeça de Jesus, essa parte sensível, então eles são muitos nervos. Então quando eles pegaram a cana e apertaram, porque a coroa foi feita não com carinho, não foi aquela coroa quando uma moça vai fazer uma tiara para o seu casamento, que vem uma pessoa medir com carinho, né, para não machucar a cabeça da moça, ou do rei que confeccionou sua coroa, tudo. Não, eles fizeram numa medida para que entrasse forçado com a cana. Uma vez que eles apertaram, aqueles espinhos resistentes cravejaram a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo, e todo o rosto tomou banho de sangue. Então a coroa de espinho é algo terrível. E na história havia relatos de outros crucificados, mas coroa de espinho não, é só para Jesus, né? Não há relatos de outros coroados, é ele, apenas ele. Por quê? Porque nós vamos ter no Santo Evangelho os relatos, e vamos ter o Santo Sudário comprovando que aquele crucificado, daquelas marcas que estão ali, é coroado de espinhos. Não era castigo de Roma colocar a coroa, né? A cruz, sim, a cruz era um castigo para os rebeldes, aqueles que se rebelavam contra o poder romano, natural. Tanto que nós temos 2 ladrões do lado de Jesus, mas coroa de espinhos só recebe Jesus. É dele, né? Foi feito para ele, e não é muito comum. Então, quando eles cravam a coroa de espinho, naquele momento, Jesus é Deus e homem e verdadeiro Deus. Sabe o que aconteceu ali? Jesus lembrou o nome de cada um de nós. Ele pensou: é por você. Nós ainda não éramos nascidos, mas Ele é Deus. Ele é Deus em todo sempre. Aquele momento foi, Jesus dedicou a nós. É por você. Olha, você tem valor, eu faço por você. Eu poderia muito bem usar os meus guardas e estar livre disso aqui, mas eu faço por você. Então o Senhor se entregou de fato, né? Ele se deixa conduzir, ele se deixa que aqueles homens ignorantes façam toda essa maldade, e ele não vai reclamar. Ele aceita a coroa de espinho. E é interessante que a coroação de espinho, ela vai se dando em todo o tempo. Os santos da igreja que estudaram sobre a coroa de espinho, eles relatam que a partir do momento que foi colocada a coroa, ninguém tirou ela até ele chegar lá no último momento. Ela não é tirada, né? Ele cai, ele vai, e lá está, né, a coroa, porque era em formato de capacete. Não tinha nenhuma generosidade, né, nenhuma confecção bela, porque a ideia era de fato rir, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graças a Deus que nós temos, né, essa riqueza, né, dos relatos, dos estudos, né, do Santo Sudário, que é o objeto mais estudado em todo o planeta Terra. E sabe qual é a beleza do Santo Sudário? Que as pessoas estudam e nunca chegam àquilo que muitas vezes elas queriam, que era desmentir. Quanto mais estudam, vão se convencendo que tenha tudo a ver com Jesus Cristo. Muito bem. Aí o Senhor, ele caminha, né, com os espinhos, né, e ali ele vai ser açoitado, né, enfim, e de acordo com os relatos, ele vai levando isso até o fim. E os relatos dizem que, na verdade, quando eles apertam a coroa de espinho, Jesus sente, né,
no coração. Ele também sente no coração essa maldade humana, né, que vai à ingratidão do homem, que estando diante do seu rei verdadeiro, como tem a narrativa da paixão cantada, tem um momento que fala, né, que o judeu se engana e desconhece o seu santo rei verdadeiro, né? Porque ali de fato existe uma grande maldade, né, a respeito de Jesus. Mas uma coisa interessante, se de um lado nós temos a coroa de espinho colocada pelo homem, no primeiro domingo da quaresma, me parece, o Padre Márcio nos falou da capacidade do homem ter a maldade no coração, né? Isso no primeiro domingo. Inclusive ele deu o exemplo da criança, que a criancinha está lá, boinha, daqui a pouco ela vai dar, né, aquela rebeldia, né? E porque a semente está no coração humano. E o ser humano não é flor, existe ele, nós já sabemos. Não é novidade para nós que o homem seria capaz de fazer isso com Jesus. Nós sabemos que o homem tem maldade. Então havia uma maldade ali na crucificação de Jesus, havia uma maldade ali no julgamento de Jesus, havia falsidade no julgamento de Jesus, havia mentiras, havia trocas injustas na crucificação de Jesus. Cristo troca pelo ladrão, como nós ouvimos na homilia, de fato, né? Havia uma condenação que não tinha sentido, que não tinha fundamento. Mas que mal fez ele? Se até, né, o poderoso que está lá para condenar, ele questiona, ele se incomoda. Se aquela mulher, né, esposa, à noite sonhou com Jesus, que ele era justo, e vem falar para que não faça aquele mal com ele, por que o homem insiste tanto em fazê-lo? Porque de fato é a nossa miséria, o nosso coração, é a nossa maldade que está ali explícita e implícita naquilo que vai sendo feito. E ali começa toda essa flagelação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu pergunto, meus irmãos, com qual óculos você enxerga a coroação de Jesus? Se você olhar para o lado da maldade humana, não está errado. Olha que até agora eu só relatei maldades, coisas terríveis que aconteceram, e é uma verdade. Mas existe outro lado que é superior a isso: a entrega livre de Jesus. Lá no capítulo 10 de São João, Jesus vai nos dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. É amor. Então eu acredito, meus irmãos, que a gente não pode ficar apenas enxergando, né, a paixão de Cristo, a coroação, a flagelação, todos os momentos de Jesus Cristo com um sentimentalismo. Mas a gente deve entender que há um amor maior, o amor de Deus por nós. Então é a entrega de Jesus, obedecendo ao Pai, aonde em alguns momentos ele vai falar: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas contudo faça-se a sua vontade. É amor. Então naquele momento, e lá estava todos nós, o Jesus estava nos amando, nosso Salvador estava nos amando. Então não pode aqui a maldade se sobressair, porque nós já sabemos que nós temos, o mal está entre nós, né? O mal está entre nós. Não porque o mal venha de Deus. Não, Deus não criou o mal, por isso que o mal não existe. O mal significa ausência de bem. Santo Agostinho nos deixa bem claro: mal é ausência de bem, porque Deus criou o que é bom. Deus nos encheu de amor, Deus nos encheu de inteligência, de capacidade, de bondade. Mas o mal, quando o bem se ausenta, quando o bem não é uma prática, logo o mal toma esse espaço, que é tão próprio do homem, é tão próprio do ser humano, né? Deixar com que isso aconteça. Então Jesus vai olhar para nós, vai sentir compaixão,
No caminhar, Ele ainda é generoso com as mulheres. No caminhar, Jesus vai ali ainda, fazendo de tudo para que o amor de Deus se sobressaia, e ali é todo o amor. Então, nós não devemos olhar a coroação de espinho só pelo olhar da fraqueza humana, mas nós devemos enxergar como doação de Deus, que nos ama totalmente. Foi por nós, Foi por nós. É aquela música que fala: ninguém te ama como eu, Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como... Isso é verdade. Quando você olhar a coroação de espinho de Jesus, você vai também pensar assim: olha, Senhor, eu sei que eu não sou mau, eu também sei amar, eu tenho tantas coisas boas no meu coração, mas eu caio em pecado, eu sou fraco. E cada pecado que eu cometo, com certeza eu estou lá apertando aquela vara, apertando aquela coroa, fincando aqueles espinhos mais uma vez. Sabe por quê? É fácil de entender isso. Nós que somos pais e mães aqui, quando você vê um filho seu se perdendo, indo para o lado errado, não é de fato um espinho terrível na nossa carne? Qual é o pai que fica feliz em ver seu filho se perder? Imagine Deus quando olha nós pecando, a gente pecando, a gente sendo indigno de tanta grandeza que o Senhor nos oferece. O Padre João nos lembrava semana passada que todo esse nosso exercício está nos levando para uma boa confissão, não é isso? Então, meus queridos, vão anotando tudo isso sim, para que você confesse, assim como eu também, os nossos pecados, e você lembre: Senhor, eu também ajudei a apertar essa coroa na sua cabeça. Eu também apertei o seu sentido, eu também ajudei, eu colaborei para que o Senhor sinta esse choque terrível, essa dor terrível que o Senhor sofreu, porque é o meu pecado, é a minha fraqueza. Mas olha, Senhor, como eu sei que a sua coroação não é só a maldade minha, humana, eu sei que é um grande amor de Deus. Eu também quero corresponder com o meu amor. Eu quero viver bem essa quaresma, eu também quero me dedicar. Eu vou fazer algo de bom, Jesus, eu vou ajudar mais, eu vou ser mais católico, eu vou ser mais amável, eu vou fazer com que esses espinhos, que existe e que faz com que tantas pessoas sofram, eu vou fazer com que isso seja, que doe menos, que a dor seja amenizada com a minha caridade, com a minha bondade. Vocês sabem como vocês acompanham a Via Sacra, e sempre na Via Sacra tem um comentário em cada estação. A igreja sempre associa a nossa vida, o nosso sofrimento, com o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Completo na minha carne aquele que falou na paixão do Senhor. Então, a celebrar a paixão, celebrar tudo isso que a gente vive, essa coroação do Senhor, esse mistério da dor do Senhor, é exatamente unir a nossa vida de sofrimento à paixão de Cristo. Unir a vida daquelas famílias que estão lá em guerra, famílias inteiras sendo ceifadas. Nosso Senhor Jesus Cristo está sofrendo. Imagine vocês, como a coroa de Cristo é real, é verdadeira e ela acontece. Imagine aquela família que está ali projetando a sua vida, aquele casal, aqueles filhos, os projetos, de repente cai uma bomba e mata todo mundo, sem dó e nem piedade. Por quê? Porque Pilatos e Herodes continuam crucificando Jesus nos filhos de Deus até hoje. E a nossa igreja, na sua sabedoria, ela nunca faz uma via sacra apenas teológica, histórica. Ela traz a história, a teologia, mas ela une ao sofrimento do ser humano, dos homens e das mulheres. É assim que a gente celebra a Semana Santa. Observe se aqueles comentários não falam das pessoas que sofrem. Observe se tudo não está ligado à nossa vida real, porque a igreja, como mãe, sabe que Jesus é coroado até hoje. Olha só a realidade, gente, das mulheres. Todo dia ela está no jornal estampado um tal de feminicídio maldito. Que coisa! Agora imagine vocês, terminou o casamento,
Ah, não aceita, eu vou lá e mato. Só que aí tem filho, tem pai, tem mãe, tem a vida da pessoa. Olha que sofrimento. Então a paixão de Cristo, a coroação de espinhos, ela é muito atual. Ela tem todo o sentido nos dias de hoje. Graças a Deus que nós somos católicos. Como eu amo ser católico. Sabe por quê? Porque eu não queria apenas abrir a Bíblia Sagrada, proclamar o texto e não relacionar isso com a minha vida. Eu não queria ser de uma igreja desse jeito. Eu não queria abrir o texto da palavra de Deus, ver Jesus coroado e tirar Nossa Senhora ao pé da cruz, chorando o seu filho coroado. Eu não queria ser de uma religião assim. Jamais. Eu quero uma religião completa. Eu quero uma religião onde Jesus, ele aparece crucificado. Eu quero uma religião onde a gente celebra o seu santo sacrifício diário, dominical, onde é real. A cruz de Cristo tem sentido. Não aceite uma religião que vai dizer para você: pare de sofrer, porque não é verdade. Não é evangélico. Quer ser salvo? Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia, lavada do sangue da coroa de espinho. Renuncie-se e siga-me todo dia. Pare de sofrer, não é verdade. Senão não faria sentido eu ser de uma religião onde eu vou parar de sofrer, aonde eu não vou ter problema nenhum, vou viver uma vida boa, aonde o meu Salvador crucificou-se, carregou a coroa por mim. Não faria nenhum sentido. Não faria nenhum sentido eu pertencer a uma igreja, a uma religião, aonde eu olho e vejo que aqueles que sustentaram a igreja no mandato ali de Jesus Cristo, os santos apóstolos, com exceção de São João, são todos martirizados. Aonde vai encontrar sentido? Pare de sofrer. O pare de sofrer é um desrespeito à coroa de Jesus. O pare de sofrer, falando isso com os irmãos, é uma enganação. Agora devemos dizer assim: meu irmão, minha irmã, nós temos problemas, nós carregamos as nossas coroas de espinho, as nossas cruzes, mas não é só isso não. É claro que Deus também nos enriquece com maravilhas todos os dias. Nós não temos motivo para reclamar, nós somos gratos, porque a coroa de espinho do Senhor em nossas vidas vai ser como aquela coroa de espinho que São João da Cruz recebe de Nossa Senhora e fala: eu recebo como ramalhete de flores. Não quer dizer que você está amenizando a dor, não é isso, mas é você convivendo com a dor dos espinhos da vida, do dia a dia, e você lutando, mas nunca perdendo a graça de viver com Jesus. Quantas vezes você carregar os seus espinhos, quantas vezes no seu sofrimento alguém chegou sofrendo e você foi capaz também de ajudar aquele irmão? Quantas vezes a sua dor, você não deixou que ela fosse maior e nem egoísta, para que você não pudesse ajudar o seu irmão que precisou de você? É assim que a gente é católico, né? Porque a nossa igreja diz isso. Ela não vai dizer assim: você tem que parar de sofrer. Não, a gente vai sofrendo, mas a gente vai caminhando, porque a nossa igreja, ela relaciona a nossa vida com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não faz nenhum sentido. Observe que nas homilias, as nossas homilias, elas vão nos trazendo a realidade da liturgia. A pregação vai nos conduzindo àquilo que Jesus está nos ensinando, mas no final vem aquela palavra dizendo: Deus é amor, nós vamos vencer. Uma palavra de esperança. Assim que se conclui as homilias. Foi vendo trazido toda aquela realidade, né, do Evangelho, realidade do sofrimento nosso, mas não é o sofrimento que vai imperar no final, é a graça de Deus. Em Jesus somos mais que vencedores.
sempre uma palavra de esperança. Nós estamos celebrando a quaresma de roxo, mas nós não somos tristes, porque nós somos salvos pela graça do Senhor. A quaresma do Senhor, ela faz parte, desse do plano de salvação de Deus. É Deus mostrando: olha, eu vos dou o meu filho, nele eu sofro e eu entrego ele para vos salvar. Então, como é bom ser católico, mais uma vez repito, até mesmo quando nós estamos celebrando os momentos, vamos dizer assim, mais difíceis, emblemáticos, vamos dizer, na verdade não falta em nós a alegria de estar com o Senhor, Olha só, eu vou ler aqui esse relato, que vários historiadores, liturgistas escreveram a respeito de São João da Cruz. São João da Cruz, ele sofreu muito, porque ele foi inspirado a renovar as normas do Carmelo, a questão da oração, da fidelidade dos irmãos ali na ordem. Então ele se encarregou de trazer algo novo, mas não foi bem aceito assim. Incrível, que a gente vai ver na história dos santos na igreja, e a gente vai ver que é sempre assim. Quando se fala às vezes em perseguição, a gente já pensa nos de fora, não é verdade? Mas com os santos, geralmente as primeiras perseguições é dentro da própria igreja. Não é todo mundo que vai aceitar aquele que é trazido. E aí ele, diante das propostas novas, o desejo de mudar, ele encontrou muita dificuldade, mas ele teve a graça, de receber a bondade de Nossa Senhora. Eu vou ler para vocês esse relato que é muito bonito. Veja só: a Santíssima Virgem apareceu um dia a São João da Cruz e lhe ofereceu uma coroa de espinhos. Ela mesma pô-la sobre a cabeça do santo, dizendo: João, é pelos espinhos que tu deves merecer a coroa que o meu filho te reserva no céu. Olha só, Nossa Senhora está falando isso para nós, viu, meus irmãos? Não pense que nós aqui vamos dizer que vocês vão parar de sofrer. Não, é assim que acontece. João, eu lhe ofereço uma coroa de espinhos. Ela mesma pô-la sobre a cabeça, Nossa Senhora, do santo, dizendo: João, é pelos espinhos que tu vais merecer a coroa que meu filho te reserva no céu. Quantas pessoas abdicaram do direito de receber a coroa eterna porque abraçaram as glórias da terra? Porque é muito bom, não é verdade? Eu tinha um irmão franciscano, que ele dizia assim para mim: se nós recebermos na terra todas as glórias, tudo que nós já temos, nós já vamos ter o céu aqui. Então lá em cima a gente não vai precisar do céu, porque a gente já viveu aqui e vai ficar para aqueles que nada tiveram. Olha só. Falei: meu Deus, como ele é audaz falar uma coisa dessa, Mas é verdade, Nossa Senhora está dizendo aqui. O santo sentiu uma dor urgente percorrendo todo o seu corpo. Ele sentiu no corpo, mas dominado a emoção que sentia, respondeu: minha mãe, aceito de vossa mão estes espinhos, como se fossem ramalhetes de flores. Por quê? São João estava sofrendo com a perseguição, com a falta de compreensão, porque ele queria mudanças. E não é assim? Todos aqueles que quiserem se colocarem a mudar as coisas boas para a igreja, a se colocar contra alguns sistemas que muitas vezes se esquece da grandeza e da cruz de Cristo, vai sofrer. E ele aceita e sente com o seu corpo todo trêmulo. O homem se tornou grande, e aqui é um comentário, pelas suas convicções. Há uma convicção que de qualquer modo devemos adquirir: é a necessidade do sofrimento. Há uma convicção que nós sabemos que precisamos adquirir: a necessidade do sofrimento. Meu Deus, que igreja é essa, Porque enquanto se prega que a gente tem que ir para a igreja para parar de sofrer, não, é a necessidade do sofrimento. Sem esta convicção, nossa vida não passará de um estreito egoísmo. Com ela, veremos
viveremos esta vida como um campo de luta, onde devemos alcançar o triunfo pelo esforço e pelo sofrimento. Pelo esforço e pelo sofrimento. Você não pode dizer que você não é uma pessoa especial. Você não pode dizer que você não é uma pessoa amada. Jesus já te amou primeiro. Nós somos muito amados. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para mim, eu falo, meu Deus, como sois bom. E eu, um pobrezinho, um pecador, como diz a oração, né? O vermezinho. Porque é Deus quem é grande. Então, a vida, aonde se busca viver sem sofrer, ela é egoísta, não serve. Jesus nos salvou pelo sofrimento. O cristão aproveita desta salvação na medida do sofrimento, e não custa. O que não custa não presta. Aquilo que vem fácil vai, o que não custa não presta. Então é preciso a gente, ter custo para adquirir. Maior é o sofrimento que nos causou a possessão de um bem maior, o amor. E devemos devotar. Saibamos sofrer, não só teoricamente, mas praticamente. Seguimos os passos do nosso divino modelo para sermos fiéis como foram os santos. Pela dor triunfaremos com eles e seremos semelhantes a Jesus Cristo, que foi, antes de tudo, o homem das dores, conhecedor de todos os sofrimentos, como diz os profetas. Essa é a grande realidade, É um texto em que um liturgista pega de São João da Cruz para nos falar sobre liturgia, sobre a questão, do sofrimento de Cristo nesses tempos de Quaresma. Então, como eu dizia, meus irmãos, todos os santos, eles são santos exatamente por isso, não porque tiveram uma vida boa, tranquila, mas porque passaram pela coroa de espinho, pelo sofrimento de Cristo. A Santíssima Virgem revelou também a Santa Brígida que a coroa de espinhos cingia toda a sagrada cabeça do seu filho, até ao meio da fronte, e que os espinhos foram enterrados com tanta violência que o sangue escorria em torrentes pela face, de modo que o rosto de Jesus parecia todo coberto de sangue. Então vejam que os santos também, eles já observavam, eles mesmo sem estudar lá o Santo Sudário, eles também tinham essa concepção de como que era a coroa de espinhos. Escreve Orígenes que essa coroa de espinhos não foi tirada da cabeça do Senhor, senão depois de haver ele inspirado na cruz, ou seja, aquilo que a gente falou, que ele carregou a coroa até a morte, sendo a veste interior de Jesus não costurada, mas tecida por inteiro. Não foi dividida entre os soldados, mas como as outras vestes exteriores, mas posta à sorte. Ora, devendo tirar-se essas vestes pela cabeça, ao ser Jesus dela despojado, segundo a opinião de vários autores, foi-lhe tirado a coroa e novamente reposta antes de ser cravado na cruz. Ou seja, tiram as vestes, arrancam a coroa, coloca de novo, Então, como sofre nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, já vamos caminhando para essa nossos momentos finais. Quero dizer mais uma vez, vamos nos empenharmos na graça do Senhor, vamos sermos corajosos, amar o nosso Senhor, amar o crucificado, é Cristo crucificado que nós pregamos, é Ele que nós anunciamos. Somos os mais felizes dos cristãos, porque nós não negamos a cruz de Cristo, nem o seu sofrimento. E os sofrimentos, na verdade, eles nos elevam, eles nos engrandecem, eles não nos diminuem. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa cada vez mais nos fortalecer. Bendizer a Deus
sobre todo o tempo. Vamos fazer um momento em silêncio. Faça você a sua reflexão sobre o que a palavra do Senhor te tocou.